E aí pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Teoria Musical Básica. Hoje a aula vai ser ministrada por mim, como todos já me conhecem, meu nome é Ítalo, certo? E hoje a gente vai abordar três temas muito importantes, que como eu falei ontem, na aula de ontem, vai ser o staccato, o ponto de aumento e a ligadura, como vocês podem ver aí no slide. Então, para a gente dar início à aula de hoje, eu queria primeiro estar falando do staccato. O que é o staccato? Vou trazer a definição para vocês aqui no slide, ó, e como diz, ponto de diminuição ou staccato. Ele pode ter esses dois nomes, ou ponto de diminuição ou staccato. O mais comum, o mais conhecido no meio musical é pelo nome staccato, certo? É um sinal que, colocado sobre a nota, divide o valor em som e silêncio. Então o ponto, o staccato, ele quando colocado sobre a nota, vamos supor que você tem um valor X da nota. Você vai executar a nota por um tempo, por tanto tempo, digamos por um tempo, vamos supor. Se você vai executar a nota por um tempo, quando você usa o staccato, metade dela, 50%, vai ser executada com som e os outros 50% vai ser executado com pausa, certo? Vamos conhecer um pouco mais a respeito? Como diz aí, eu vou trazer dos exemplos de staccato, que é o mais comum usado no meio musical. Tem mais de um tipo? Tem. Porém, os outros não são tão usados, não são tão conhecidos, certo? Há muito tempo que eu estou no meio musical e, para ser bem sincero, eu só peguei partituras com esse exemplo de staccato, certo? Que é o bem comum de acontecer, que é o ponto simples de diminuição ou staccato simples, certo? É um ponto colocado acima ou abaixo da nota, próximo à cabeça da nota. O que é isso? Se a haste tiver... eu vou trazer um exemplo já para vocês, certo? Vou explicar melhor com um exemplo. Que divide o valor em duas metades, sendo a primeira de som e a segunda de silêncio, certo? Então o staccato simples de diminuição é isso. Ele, por exemplo, se você tem 100%, né, como eu tinha falado, você tem 100% de som naquela figura, você vai pegar 50%, os 50 primeiros por cento você vai tocar e os outros 50 você vai deixar em pausa, em silêncio, certo? Como foi tratado na aula de Edja, Edja trouxe as figuras de sons e as figuras de pausa, certo? De silêncio. Então metade vai ser de som e metade vai ser de silêncio, certo? Ó, gostaria de trazer esse exemplo para vocês. O staccato é esse pontozinho que está aí perto da cabeça da nota. Como a gente já conhece, a cabeça é essa partezinha preta pintada, certo? Então vocês veem que nas 6 primeiras notas o ponto está embaixo. Por quê? Porque a haste está para cima e ele não tem que estar próximo à cabeça. Então está próximo à cabeça, está embaixo. Já nas últimas duas, que a haste está para baixo, então ele está em cima da nota. Então ele pode estar em cima ou embaixo da nota. O importante é estar próximo à cabeça, certo? E eu gostaria de trazer um exemplo musical para vocês. Aí está representado, vamos supor que aí esteja representado na clave de Sol. Então seria a escala de Dó maior, aí, certo? Esses sons. Eu vou tocar o primeiro exemplo sem usar o staccato e vou tocar o segundo exemplo com o staccato, certo? Primeiro exemplo, sem um staccato, o metrônomo está aqui. Agora eu vou fazer o staccato, certo? Viu a diferença? Eu estou dando uma atacada nele, na nota, uma articulação, ele dá até um pouco mais forte, certo? Uma articulação um pouco mais forte e eu estou cortando a nota, em vez dela estar... Eu estou... A diferença. Staccato. Ele dá uma encurtada na nota,
é como se fosse, aí como a gente já conheceu, são semínimas, é como se eu estivesse tocando uma cocheia de som e uma pausa de cocheia, digamos assim, certo? É como se fosse uma abreviatura, certo? Então vamos para o próximo ponto. O que é o ponto de aumento, certo? Como eu trago aí, o ponto de aumento é uma abreviatura que, combinado com a frequência de valores, é um sinal que, colocado à direita de uma nota ou pausa, aumenta a sua metade da sua duração, certo? Então, o que quer dizer isso, certo? Também é um ponto igual ao staccato, porém ele é colocado agora, o staccato é colocado em cima ou embaixo, próximo à cabeça. Essa também é próxima à cabeça, porém ele é à direita, como diz aí, certo? É à direita da nota. O ponto simples, com um só ponto, certo? A gente pode usar mais de um ponto. Porém, o mais comum é usar apenas um ponto, certo? O que é o ponto simples. Acrescenta ao valor original a duração do valor seguinte de menor duração, certo? Esses dois conceitos que eu tratei aqui foi tirado do livro de Borromeu, certo? Borromeu médio. Então, o que é isso? Vamos supor que nós temos um tempo. A gente teria uma semínima novamente. Então a semínima vale, digamos que a semínima estaria valendo meio tempo, um tempo, perdão, estaria valendo um tempo. Se a gente coloca um ponto de aumento, ela vai aumentar metade daquela semínima. Então o que é isso? Ela ia estar valendo um tempo e meio, é como se ela estivesse valendo uma semínima e uma cocheia juntas, digamos assim. Outro exemplo. Eu trago um exemplo aqui, bem bacana. Pronto, vamos supor aí que nesse exemplo aí, ó, a gente tem o que? Tem uma mínima, certo? Nesse exemplo aí, a mínima está valendo dois tempos. Se ela não tivesse esse ponto aí, ela estaria valendo apenas dois tempos. Porém, eu coloquei um ponto de aumento aí, ela aumenta metade do valor da nota. Então, como ela já vale dois tempos, a metade de dois é o que? Um. Então, ela vai aumentar metade. E é somativo, certo? Você vai executar os três tempos somativos. Então, ela vai deixar de valer dois e vai valer três tempos, certo? Eu vou mostrar a vocês como é. Se não tivesse o tempo aí, certo? Lógico que aí na fórmula de compasso aí, se não tivesse esse tempo, teria que ter uma pausa de um tempo, certo? Mas isso é um assunto para a gente tratar mais na frente. Mas eu vou executar como se ele tivesse num compasso 2x4, certo? Então, sem o ponto de aumento, certo? Vou executar. 1, 2. Agora eu vou colocar, perdão, não tem, eu subi a escala, nem vi, aí só tá até o Si, né? Mas aí é outros 500. Mas agora eu vou executar colocando um ponto de aumento, certo? Você vai ver que a nota vai durar um pouco mais. Vamos lá. Ela passa a valer três tempos. Diferença seria com ponto de aumento. Ela passa a valer três tempos, certo? Então, vocês veem que é o mesmo, digamos, o mesmo ponto, só está em local diferente. E ele tem significado diferente. Um aumenta metade, o outro diminui metade, certo? Vamos para o próximo assunto agora.
o que é ligadura, certo? Nessa parte aí eu trago um conceito da Maria Luísa, certo? Da Maria Priori, mais conhecida, certo? A ligadura é uma linha curva que, se estiver colocado sobre ou sobre dois ou mais sons da mesma entonação, indica que os sons ligados não devem ser repetidos. Isso é, somente o primeiro som é emitido e os demais são a prolongação do primeiro som, certo? O que ela quis dizer? Vamos lá. Ligadura. Deixa eu trazer logo esse exemplo aqui para vocês. Por exemplo, a ligadura que vocês veem aí na primeira, na parte de cima, tem duas mínimas, certo? A ligadura é esse tracinho curvo que está aí em cima da nota, certo? Nesse caso aí está em cima, mas ela pode estar em cima ou abaixo da nota, certo? A gente vai ver já outro exemplo, ela estando abaixo da nota. Então o que significa? Aqui teria duas notas. Se não tivesse essa ligadura, ela ia soar assim. Vou supor que essa nota, essa mínima aí tem dois tempos. Então ela ia soar assim. 3, 4. Cada som ia valer dois tempos, certo? De novo. Eu articulei duas vezes o som. Porém, eu tô com a ligadura, então ela seria, como traz aí o exemplo, ó, vermelhinho, seria equivalente a uma semibreve. A gente não entendeu já que a mínima é metade da semibreve, então juntando duas dá uma semibreve. Então a gente executaria assim, no caso, certo? 3, 4. A gente só articula a primeira, como diz a Maria Priori. Só articula a primeira e a outra é uma prolongação do som, certo? Agora, a ligadura ela tem dois tipos, certo? O primeiro exemplo que eu queria trazer aqui é a ligadura de tempo. O que é a ligadura de tempo? É exatamente essa que a gente está tratando. Ela vai prolongar a nota. Então eu fiz a escalinha de Dó aí, supondo que essas notas estivessem na clave de Sol, certo? Então você vê que tem o primeiro compasso tem 4 notas, porém só vai ser executada duas vezes, vamos supor assim. Cada tempo aí eu vou passar dois tempos, certo? Eu vou estar ligando o primeiro ao segundo tempo. Ó. 1, 3, 4. Então, pessoal, se não tivesse a ligadura, como ficaria? Certo? 3, 4. Então vocês conseguem ver a diferença? Eu articulei em cada uma, certo? Já com a ligadura eu ia somar a nota, certo? Então isso é a ligadura de tempo, como a gente vem falando, ela soma a nota. Já existe um outro tipo que se chama ligadura de expressão, certo? O que é a ligadura de expressão? Ela vai ligar notas de alturas diferentes. Vai ligar Dó, Mi, Sol, Ré, eu posso ligar várias notas de altura diferentes, certo? No caso aí eu vou trazer a escalinha de Dó, certo? Novamente se estivesse na clave de Sol. Então, com a clave de, eu vou executar sem a ligadura e depois com a ligadura para vocês verem. 3, 4. Faz mais lento. 3, 4. Com a ligadura. 3, 4. Eu articulo a primeira e vou só mudando as notas. No meu caso aqui, que é um instrumento de sopro, eu sopro a primeira, articulo na primeira, seguro o meu sopro e vou só mudando as notas, certo? Então, a ligadura de duração é quando a ligadura é ligada
Há notas da mesma altura, certo? E a de expressão são de alturas diferentes. Então existe essa diferença, porém o símbolo é o mesmo. Vocês podem ver que é só uma linha curva, certo? Como diz lá no arquivo. Só muda aonde ela está articulada, certo? Então, sem articulação, com a ligadura. Então é isso, pessoal. A aula de hoje vai ficando por aqui, certo? Foi um pouco mais longa, que a gente abordou 3 assuntos e eu tentei trazer bem mastigadinho para vocês aqui, certo? Para ficar mais fácil a compreensão. Mas são assuntos muito importantes, certo? E todo esse slide, toda essa aula de hoje eu usei essas referências bibliográficas, certo? Tanto do Borromeu como da Maria Priori, certo? Os dois arquivos estão lá na plataforma, então se vocês quiserem saber um pouco mais a respeito, lá eles tratam outras articulações, outros tipos de estacatos, certo? E pontos de aumento. Então, se vocês quiserem dar uma pesquisada lá, como eu disse, os outros não é tão comum aparecer, mas pode aparecer, a gente pode abordar na terça-feira, certo? Como seria isso. Então, vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, certo? E até a próxima, pessoal.